Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma resolução de prova discursiva. Se você não me conhece, caiu aqui no canal do YouTube de paraquedas. Eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursivo do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Você Concursado aqui no YouTube, ele disponibiliza regularmente resoluções de provas discursivas, né, com temas de interesse dos nossos alunos, para que você possa aprimorar a sua preparação para a discursiva em concurso público. E funciona assim: a gente escolhe os temas com base nos comentários dos alunos. Então, se você tiver um tema de interesse, um concurso, uma banca, deixa nos comentários que pode ser o conteúdo da próxima aula de resolução de discursiva. E também aqueles temas que possuem mais curtidas, mais likes, né, eles são direcionados para a equipe para que possam trazer mais temas semelhantes àqueles. Então, se você curtiu o tema, curtiu a forma como foi ministrada a aula, você pode curtir aí, porque aí a tendência é que a gente tenha mais aulas assim aqui no canal, beleza? E por fim, eu aproveito para deixar aqui algumas orientações para a sua preparação. Primeiro, o link do enunciado da discursiva, ele está disponível aqui embaixo, é só você clicar para você poder acompanhar ali a resolução com o enunciado do lado, beleza? Também tem aqui embaixo o link para a Academia Discursiva, que é o nosso treinamento especializado em discursivos. Um treinamento que possui correções periódicas toda semana, né? Você possui temas direcionados para o seu concurso e possui também acesso a todos os cursos de discursivas disponíveis no canal do Você Concursado. Então, se você estiver interessado em uma preparação ainda mais eficiente para concurso, conheça aí a Academia Discursiva. Agora, fique com a nossa resolução de prova. Um forte abraço. Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma resolução de prova. Nessa aula a gente vai responder a uma questão inédita elaborada pela equipe do Você Concursado para a banca RBO. O interessante dessa resolução, dessa aula, é que a gente vai utilizar uma redação elaborada por um dos alunos do Você Concursado. A gente vai trazer aqui os pontos positivos dessa resolução, né? E também eu vou pontuar alguns aspectos, né, que poderiam ser melhorados, né, a fim de conseguir um bom desempenho nessa banca RBO, beleza? Então vamos lá. Então a aula é dividida da seguinte forma: primeiro a gente vai analisar o enunciado, depois montar um rascunho eficiente e por fim vamos analisar a proposta de resolução do aluno, beleza? Vamos lá. É o seguinte, tá aqui questão inédita, né, montada pela equipe do Você Concursado. Aí o enunciado é dividido em três partes. Tem aqui o texto 1, que fala, né, sobre o impacto aqui negativo da pandemia relacionada ao PIB. Depois a gente tem aqui um texto 2, que diferencia crescimento econômico de desenvolvimento econômico. Esse texto aqui é bem interessante, inclusive pode ser utilizado como um argumento ou como algum recurso de autoridade em outros textos, né, que venham a cair no dia da sua prova. E por fim, a gente tem aqui o comando da questão. No comando da questão, a banca pede para poder redigir um texto dissertativo ou argumentativo, né, e traz aqui o tema. Beleza? Show de bola. Então, como você já teve acesso ao enunciado, você já tem o enunciado aí, você já leu os textos motivadores. Eu não vou ler os textos motivadores aqui, né, para não ficar muito cansativa a aula. Então vamos focar aqui já no comando da questão. Depois que você lê lá o texto motivador, você vem para o comando da questão. E aí a banca pede, primeiro, um texto dissertativo argumentativo. Texto dissertativo argumentativo, a gente presume aqui que tem duas estruturas, né? Tem a estrutura formal, que é aquela de introdução, desenvolvimento e conclusão, e você tem a estrutura argumentativa, né? Que é o A3T, né? Que é o assunto, tema, a tese e os tópicos. Então é o A3T. Beleza? Então essa aqui é a estrutura argumentativa. A gente tem que ter em mente isso para montar o texto. E do tema a gente tem o seguinte, ó. Como a pandemia da Covid-19 e a queda do PIB podem afetar o desenvolvimento econômico do Brasil. E aí aqui, ó, a banca ela utiliza o termo desenvolvimento econômico. E aí a gente vale ressaltar que aqui ele diferencia crescimento de desenvolvimento.
e diz que o desenvolvimento ele está relacionado à qualidade de vida da sociedade, não apenas a crescimento econômico, a unidade econômica, tá? Então é diferente e é importante a gente ter isso em mente. Por quê? Porque o enunciado já mostrou que é diferente. Então no texto a gente não pode colocar crescimento e desenvolvimento como sinônimos, beleza? Show de bola. Então vamos lá. Então, que são palavrinhas-chave aqui? Primeiro, é esse, né, que é o desenvolvimento econômico. Depois, pandemia da Covid-19, então a gente vai ter que falar sobre a pandemia. E também a queda do PIB, vai ter que falar sobre esses dois aspectos aqui no texto. Então, essas são as palavrinhas-chave do tema. Depois que você lê o tema, a gente então vai ter que montar o nosso rascunho eficiente. Em provas de concurso, esse rascunho aqui ele vai fazer você ganhar tempo, né? Muitas pessoas pensam assim, ah, não, vou ter que fazer esse rascunho aqui, eu vou acabar perdendo tempo de prova. Não, você vai ganhar tempo, porque é lá que você vai estruturar seu texto. E aí, depois que você estrutura, aí é só organizar lá na folha de resposta, beleza? Então vamos lá. O nosso rascunho eficiente, ele é feito com base na estrutura argumentativa do texto dissertativo, né? Que é assunto, tema, tese e tópicos. Eu normalmente aconselho, em questões assim, que o candidato faça apenas dois tópicos, tópico 1 e tópico 2, porque aí fica mais fácil e mais curto o texto, então fica mais fácil dele desenvolver cada uma das ideias. Só que nesse caso, o nosso candidato ele trouxe 3 tópicos, né? Então ele vai fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. Isso aqui é interessante até para a gente ver que é possível também fazer com 3 parágrafos de desenvolvimento. Aí a gente vai extrair as informações. Assunto. O assunto é os impactos da pandemia da Covid-19 ou desenvolvimento econômico, enfim, é algum contexto em que está inserido o tema, né? Que é aquele que está no enunciado, que é aquela perguntinha, beleza? Depois que a gente extrair essas informações, a gente vai ter que montar nossa tese. A tese vai ser o quê? Vai ser a resposta à pergunta, né? Como aqui era uma pergunta, a nossa tese ela tem que responder a pergunta. Então, como a pandemia da Covid pode afetar o desenvolvimento econômico do Brasil? Aí a gente vai falar, o desenvolvimento econômico do Brasil foi gravemente comprometido por conta da Covid-19 e da queda do PIB. E aí as respostas vêm aqui, ó. O período de quarentena provou um aumento no desemprego, as medidas de restrição levaram à retração produtiva e a retração no processo produtivo, no consumo e na renda impactaram na redução do capital estrangeiro. Então, veja que aqui eu ligo tudo. Primeiro, eu crio uma tese, né, trazendo aqui uma resposta mesmo que genérica, né, ao tema. Na verdade, é meio que uma reescrita do tema em forma de afirmação. Então, é o ponto de vista que eu vou defender. Eu poderia falar que o desenvolvimento econômico ele não teve nenhum impacto negativo relacionado a isso, né? Eu poderia tentar defender esse ponto de vista. Então veja que a tese ela permite que você escolha alguns pontos de vista, né? A tese é o próprio ponto de vista. Então você pode escolher um ponto de vista negativo, um ponto de vista positivo, enfim. Quando você define o ponto de vista, aí você vai criar os tópicos e os tópicos são aqueles que tem o objetivo de desenvolver, né, de defender esse ponto de vista, né? Então eu digo que o desenvolvimento econômico ele foi gravemente comprometido. Por quê? Aí eu vou falar, ó, o período de quarentena, que é relacionado à Covid, provou um aumento no desemprego. Então, o aumento no desemprego está relacionado ao desenvolvimento econômico, porque é qualidade de vida, né, afeta a qualidade de vida. As medidas de restrição da Covid levaram à retração produtiva. Retração produtiva, agora eu estou falando também de desenvolvimento econômico, mas também do PIB. E a retração no processo produtivo, no consumo e na renda impactaram na redução do capital estrangeiro. E aí eu falo novamente aqui da queda do PIB e do desenvolvimento econômico. Então eu trago, o candidato, né, no caso, ele trouxe esses 3 tópicos para poder desenvolver no texto. Nesse aspecto aqui, eu já posso fazer uma consideração. Quando você for montar os seus tópicos, é interessante que você monte utilizando as palavrinhas-chave do tema, né? Então, se a palavrinha-chave era pandemia da Covid-19, PIB, né, e desenvolvimento econômico, era importante que você falasse um pouco primeiro num parágrafo sobre a pandemia da Covid-19 e o desenvolvimento econômico, depois sobre a queda do PIB e o desenvolvimento econômico, né? Utilizando essas palavrinhas-chave. Para quê? Para a banca ver que você realmente não fugiu
do assunto. Às vezes a gente quer criar alguns sinônimos e tudo, e pode ser que o examinador não entenda como um sinônimo, né? Porque um sinônimo, ele necessita de uma certa interpretação. E aí talvez o examinador não interprete da mesma forma que você. Então, para evitar, né, esse descompasso de compreensão acerca do sinônimo, é interessante você usar a própria palavrinha-chave. Ele não fez isso aqui, mas conseguiu trazer sinônimos que a gente consegue relacionar as palavrinhas-chave do tema. Beleza? Vamos lá, seguindo. Antes de ir para a proposta de resolução, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que trazer, né, aqui um desenvolvimento de cada uma dessas ideias, que vão compor o nosso argumento principal. Essa parte aqui é fazer um brainstorm, então vão ser trazer argumentos para poder defender essa afirmação, né? E é interessante sempre a gente pensar num recurso de autoridade aqui, né? Então, de onde eu posso extrair uma informação que confirme isso que eu estou falando, né? Porque isso aqui é o que eu estou falando. O período de quarentena provou um aumento no desemprego. Tá, mas eu estou falando isso, mas com base em quê? Aí eu vou falar, com base em dados do IBGE, houve uma redução do desemprego causada por fechamento de empresas e tal, e tal, tal. Então eu fundamento aquela minha ideia central. Então é isso que você vai fazer aqui no rascunho ainda. Montou, levantou esses argumentos, agora você vai montar a estrutura do texto. Ora, se são 3 tópicos, vão ser 3 parágrafos de desenvolvimento, um para cada tópico. Como a banca pediu um texto dissertativo argumentativo, a gente vai fazer uma introdução e uma conclusão. Aqui a gente deve levar em consideração sempre o seguinte, ter entre 3 e 5 linhas. Eu aconselho a fazer ali no máximo 3 linhas, né? Por quê? Porque aí você tem mais espaço para poder desenvolver os tópicos. E aí você faz tópicos aqui de 6 a 8 linhas, no caso de parágrafos, né? Que é o tópico 3, no caso de 3 parágrafos. Bruno, se fosse 2, você ia fazer a introdução de 3 a 5 linhas, né? E 2 parágrafos de desenvolvimento. Só que esses parágrafos de desenvolvimento seriam maiores para poder atender ao máximo de 30 linhas da questão. Beleza? Fez esse planejamento, né? Para você poder saber ali onde você vai colocar as informações no seu texto. É importante esse planejamento para que você não acabe gastando muitas linhas aí só na introdução e aí ficando sem espaço para poder desenvolver o restante do texto. Então é importante que você faça esse planejamento. Depois, alterou uma linha ou outra, o parágrafo aqui ficou com 4, em vez de ficar com 5, ou o parágrafo ficou com 9 e o outro ficou com 5, não tem problema, né? O importante é que você tenha esse planejamento só para não perder muito o parâmetro ali do quantitativo de linhas. Vamos para a proposta de resolução então. Para montar a introdução, normalmente a gente utiliza o assunto, tema e a tese. Mas a gente também pode utilizar os tópicos, né? O tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3. É o que a gente chama de relação dos tópicos, que é a gente citar a relação dos tópicos, os tópicos que vão ser abordados no texto. O candidato ele utilizou, tá? Então olha o que ele fez. Ó. O desenvolvimento econômico no Brasil, fazendo referência aqui ao assunto, foi gravemente comprometido por conta do... Aí aqui, ó, foi gravemente comprometido, né? Por conta do elevado número de desemprego, tópico 1, da retração no processo produtivo, tópico 2, e da consequente redução de investimento de capital estrangeiro no país, tópico 3. Então, meio que ele respondeu, né? Então, como a pandemia pode afetar o desenvolvimento econômico? Pode afetar por conta disso. Aí ele até trouxe já a relação dos tópicos para fazer parte aqui da tese. Beleza, tá ótimo. Tais consequências refletem o impacto da Covid-19 e da queda do PIB brasileiro. Isso aqui é uma forma de complementar o tema. Veja que aqui ele cita todas as palavrinhas-chave, ó, desenvolvimento econômico, impactos da Covid-19, queda do PIB. Todas as palavrinhas-chave do tema estão na introdução. Isso aqui é uma estratégia importante de prova. Por quê? Porque a partir do momento que você cita as palavras-chave, a banca ela não tem como dizer que você fugiu do tema, né? E a fuga do tema, fuga parcial do tema é um das grandes causas de desconto de pontuação e às vezes até de eliminação de candidatos. Então, quando você usa as palavrinhas-chave, não tem como a banca alegar que você não abordou o tema, né? Porque você usou as próprias palavras-chave do tema. Beleza? Show de bola. Então, veja que ele trouxe aqui uma introdução completa, né? Uma estrutura de introdução completa, com assunto, tema, tese e até a relação dos tópicos. Agora vamos para
os tópicos. Então aqui, ó, veja que ele citou elevado número de desemprego, tópico 1, retração do processo produtivo, tópico 2, consequente redução do investimento de capital, tópico 3. Então, ele trouxe nessa ordem. Agora ele vai ter que montar os parágrafos de desenvolvimento nessa ordem também. Então, primeiro ele vai falar sobre a questão do desemprego. Aí ele vem. Inicialmente, um elemento coesivo para indicar aí uma progressão textual, tá? Afirma-se que a quantidade percentual da população desempregada aumentou consideravelmente durante o período de quarentena. Esse aqui é o tópico frasal. O tópico frasal é a apresentação do seu tópico, né? Porque opa, deixa eu botar aqui melhor para você ver melhor. Então aqui, ó, o período de quarentena provou aumento de desemprego. Isso aqui é um tópico, isso aqui até então está no seu rascunho, né? Agora você tem que apresentar esse tópico para o examinador. Esse tópico você apresenta justamente no tópico frasal. É por isso que eu coloco de azul também aqui, para você poder ver que é a mesma ideia, né? Só que eu coloco em outras palavras porque eu estou já montando o texto, tá? Então, mas veja que é a mesma ideia. Eu vou falar do desemprego. Aí agora eu vou argumentar, né? E aí ele argumenta já utilizando a técnica. Ó. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, então ele joga aqui o recurso de autoridade, ó. O ano de 2020, no seu segundo semestre, chegou a 13,3% de desempregados, número inédito na história brasileira. Tal resultado decorre de inúmeras demissões e fechamentos de micro, pequenas e médias empresas que declararam falência. Tá? Então aqui ele começa a falar sobre os fatores que causaram esse desemprego. Né? Primeiro ele trouxe esse percentual aqui, que nem é tão importante, tá? A banca ela não vai te dar mais pontos ou tirar pontos por você não ter citado percentuais, mas ele trouxe isso aqui e agora vai falar sobre os motivos do desemprego. Né? Ó, inúmeras demissões, fechamento de microempresas. Outro fator que deve ser considerado é o fator psicológico do consumidor, que passou a consumir produtos por e-commerce, o que diminuiu as receitas previstas pelas empresas que não se adaptaram a esse novo modelo a tempo e, consequentemente, gerou uma redução de custos, como políticas de demissão voluntária e redução, de novo, de jornada de trabalho, tá? Isso aqui, ó, isso aqui provavelmente foi eu digitando e aí na minha cabeça só passa redação, discursiva, redação e aí, ao invés de escrever redução eu coloquei redação, tá? Mas na redação do aluno provavelmente estava redução, ok? Só para poder dar um mérito aqui para ele não dizer que ele que escreveu errado. Isso aqui foi eu mesmo na hora de digitar. Beleza? Então, veja que aqui ele traz, né, fatores relacionados ao desemprego, né? Mas veja que esses fatores, eles estão todos associados ao isolamento, né, causado pela pandemia da Covid-19, né? Então, teve fechamento de empresa, teve demissões. Por quê? Porque várias empresas não se adaptaram ao novo modelo de venda, ao produto em si, não se adaptava àquilo, né? Então, veja que estão todos os argumentos relacionados à questão da Covid-19. Aí ele fecha, ó. Assim, a quarentena de combate à pandemia da Covid-19 influenciou negativamente o consumo e o desemprego no país, tá? Então aqui a gente tem aqui o fechamento. Beleza? Então, o parágrafo é dividido em tópico frasal, argumento principal e fechamento. Aonde que você vai ganhar ponto aqui no caso da banca RBO? Na indicação do tópico frasal e nos argumentos que você trouxer. Então, né, quando a banca vai avaliar lá o desenvolvimento do conteúdo, ela vai avaliar a quantidade de argumentos que o candidato trouxe para poder defender o ponto de vista, para poder defender a tese dele. Né? Então, é isso aqui, é onde que o argumento principal é o coração, né, do seu parágrafo de desenvolvimento nesse caso, que é onde a banca vai extrair os pontos aí para a nota de conteúdo. Beleza? Show de bola. Vamos para o tópico 2. As medidas de restrição levaram à retração produtiva. Isso aqui é a ideia que o aluno queria inserir no negócio, mas ele precisa botar isso no tópico frasal. Então vamos lá. No que se refere à retração produtiva, interpreta-se que as medidas de restrição, espaçamento e o risco de contaminação fizeram com que as empresas adaptassem suas estruturas produtivas. Veja que aqui é um tópico frasal trazendo essa ideia, mas de forma bem mais desenvolvida, né? Porque eu já estou escrevendo no texto. Aí depois que ele traz o tópico frasal, ele vem, de acordo com os relatórios disponibilizados por empresas listadas na Bolsa de Valores, então aqui é um recurso de autoridade, né? Então eu não estou tirando da minha cabeça essa informação, eu estou tirando de um dado, né, que
teoricamente aqui, é válido. Né? Ah, Bruno, mas isso aqui é muito genérico. É melhor genérico do que não colocar nada. Né? Nesse caso aqui, ficou até interessante porque ele mostra conhecimento acerca de documentos produzidos por empresas listadas na Bolsa. Aí vem. É nítida a variação de estratégias que foram adotadas. Enquanto algumas empresas fecharam suas fábricas por meses, outras, como provedoras de serviços e softwares, apenas estabeleceram um regime de teletrabalho. Então, estou analisando aqui a questão da retração produtiva, né? Então, alguns cenários de empresa. Nesse ponto aqui, eu já destaco que software, ó, isso aqui deveria vir entre aspas, tá? Por quê? Porque é uma palavra estrangeira. Né? Palavra estrangeira, normalmente a gente coloca entre aspas ou em itálico. Como na redação escrita à mão não tem como a gente distinguir itálico, a gente coloca sempre aspas, tá? Tem até candidato que tenta, né? Fazer um itálico ali, dobrar a mão assim, fazer, mas não, a banca não considera, tá? Tem que ser as aspas para marcar palavras estrangeiras. Vamos continuando. Sob essa perspectiva, ó, retomando a ideia anterior, ilustra-se a nova realidade brasileira, em que operários de fábrica, que compõem uma considerável porcentagem dos trabalhadores brasileiros, vivem sob condições de instabilidade financeira. Tá? Então aqui eu trouxe a questão de algumas empresas se adaptarem ao teletrabalho, mas outras, a maioria, né, dos trabalhadores mesmo, que são operários de fábrica, não tiveram como se adaptar a esse modelo. Ademais, a produção final será consequentemente menor e assim o PIB brasileiro será afetado. Veja que aqui no fechamento ele tenta, argumento principal, no fechamento ele tenta relacionar o que ele está dizendo aqui no tópico frasal, né, com o aspecto do enunciado, do tema, né? Então, veja que na questão anterior, ó, ele relacionou com a Covid-19, agora ele está relacionando com o PIB brasileiro. Por quê? Porque são as palavrinhas-chave lá do tema, beleza? Massa. E agora o último parágrafo, ó. Por fim, quanto à redução de capital estrangeiro no país, entende-se que é decorrência direta da retração do processo produtivo, consumo das famílias brasileiras e da renda disponível na população. Então aqui, ó, o meu tópico frasal, ele apresenta essa ideia central. O Banco Central, aí aqui eu venho com um recurso de autoridade, então não estou tirando da minha cabeça, isso aqui é uma informação extraída do Banco Central, divulgou que o país perdeu bilhões de reais em 2020. Essa redução, assim como os outros fatores citados ao longo do texto, é resultado da diminuição de confiança do investidor estrangeiro na capacidade de retomada produtiva do país aos patamares econômicos pré-pandemia. Portanto, trata-se de outro fator relacionado à pandemia e ao PIB. Então aqui ele trouxe um argumento principal bem mais sucinto, né, bem menor, e aqui o fechamento. No fechamento, novamente, ele faz relação com as palavrinhas-chave lá do enunciado. Né? Então ele relaciona o que ele trouxe com o enunciado. Tá? Isso aqui é uma estratégia excelente dele de prova, justamente para poder mostrar que ele não fugiu de forma alguma ao tema. Ele estava sempre visando ali o tema da questão, beleza? Veja que esse parágrafo ficou um pouco menor do que os outros, porque realmente ele não tinha mais linhas. E aí ele ainda conseguiu fazer conclusão, né? Então ele não tinha mais linhas para o desenvolvimento, mas como ele fez o planejamento lá, ele ainda tinha um espacinho para fazer a conclusão e atender aquela estrutura formal. Na conclusão, tá? Normalmente a gente retoma a tese, mas veja o que ele fez. Por todo o exposto, né, um elemento coesivo conclusivo, para ganhar ponto lá em coesão, sugere-se. Aí ele vai e traz propostas de intervenção, né? A adoção de políticas estabilizadoras e redistributivas pelo Estado, bem como um incentivo ao consumo das famílias brasileiras. Será essencial que a retomada econômica se dê de forma eficaz e célere para que os investidores estrangeiros confiem na estrutura econômica do Brasil e assim que o país restabeleça o seu PIB e supere a pandemia. Então isso aqui ele trouxe uma proposta de solução. Novamente ele trouxe aqui PIB, trouxe aqui pandemia, né, com a ideia de que retomasse a tese. Porém, nesse aspecto aqui, aí fica uma ressalva, né? É interessante que o candidato ele deixe mais claro essa retomada da tese, né? Para que a afirmação que você trouxe lá no enunciado, ela seja reforçada também no seu lá no enunciado, lá na introdução, ela seja reforçada também na sua
conclusão. Então, citei a tese na introdução, retomo ela na conclusão. E aí depois eu trago as propostas de intervenção. Não precisam ser tantas propostas de intervenção como ele trouxe aqui, né? Você pode trazer ali só para poder cumprir forma. Inclusive, né, depender da prova, da forma como você organizou as informações, pode ser que você nem precise trazer as propostas de intervenção. Lembrando que há vários tipos de parágrafos de conclusão. Lá no nosso treinamento tem lá, né, os tipos de parágrafo de introdução, e você pode optar por usar um ou outro a depender do tema. Show? Aula densa, mas aula com bastante informação. Para finalizar, veja que ele escreveu muita coisa, né? Eu coloquei isso aqui num arquivo de Word, por exemplo, e em vez de 30 deu 40 linhas. Mas ele conseguiu colocar em 30. Por quê? Porque a letra dele era bem pequena, então ele conseguia inserir muita informação no mesmo espaço que um outro candidato não conseguiria. Então, uma das estratégias interessantes é justamente essa, você tentar reduzir um pouco o tamanho da sua letra para conseguir inserir mais informações, e com mais informações, mais argumentos, a sua nota de conteúdo, que é o que vale mais pontos, no caso da RBO, seria maior, teria mais chances, né, de ser maior, beleza? É isso. Qualquer dúvida, você pode mandar mensagem aí para mim lá no e-mail, no Instagram ou na Academia Discursivas. Um forte abraço e bons estudos.